O Hudson. O Robson. Olha aí. Acabou de me dizer aqui o celular que tá sendo gravado a parada. O Hudson. Felipe. Não, tá faltando o Robson ainda. O Roberto tá ali. Felipe tá ali. Tô na ativa. Isso aí, cara. Isso aí. Bora, Robson. Chegue. Vamos, chegue. Dos participantes. Tem um 8. Tá faltando aqui o quê? Aí o Robson. Tá, agora tá faltando mais ninguém não, né? Anderson, Felipe, Luiz, Hudson, Paulo, Robson. Show! Então, meus amigos, podemos começar, né? Podemos começar? Acho que não vai aparecer mais ninguém, não. Acho que sim, né? 22 minutos já. 22 minutos já, né? Não é possível. Então, meus amigos, a dinâmica do Caute é o seguinte. Na semana passada, né, a gente teve aí terça-feira de carnaval, né? Uma terça-feira diferente para nossa vida aí, mas não deixou de ter aula, teoricamente, né? É AD. Então, eu fiquei online ainda no dia, alguns aí apareceram, se eu não me engano. A gente conversou aí sobre o que seria a apresentação, né? O slide, inclusive, está lá na aba de materiais. Se vocês tiverem visto aí nos últimos minutos o Moodle, eu atualizei na última meia hora antes de entrar na aula, né? Atualizei o Moodle, tinha esquecido na semana passada de colocar, semana passada, de colocar a apresentação, né? Da, 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 da disciplina, a aula gravada da primeira, do dia 12, né? Dia 12. Nossa primeira aula de apresentação da disciplina, tinha esquecido. Já está lá disponível, tá? O link. Tem um quadradinho do YouTube, você assiste direto lá no Moodle ou vai pro YouTube, vocês que sabem. Tá gravado lá no meu canal. É... Essa aula também, né? Eu não vou demorar tanto para disponibilizar. Hoje mesmo, quando terminar a aula, leva um tempo para mandar, né, para mim o link de download do vídeo. Mas acho que daqui para 1 hora da manhã dá para fazer o upload lá no YouTube, certo? Aí eu já deixo disponível no Moodle para quem quiser assistir depois. E aí, né, a dinâmica da nossa disciplina costuma, né, ser matéria, discussão, quem sabe atividade. E eu gosto sempre de, em algumas aulas, né, iniciar os assuntos da disciplina, ou daquela aula específica, brincando, né, com Kahoot. Chegou alguém aí depois? Cadê? Quem foi que chegou depois? Ai, não tá aparecendo aqui não. Eu tenho certeza que aceitei alguém novo. Enfim, se tiver ainda alguém aí novo, né, na entrevista a gente vai fazer um carrotinho, vou explicar. Tem 60 segundos porque para vocês responderem. Eu que saí do centro do PC. Ah, beleza. Valeu, Luiz. Eu geralmente colocava 30 segundos para responder o Kahoot, aí comecei a ter problema de delay muito grande e não dava para os alunos responder. Então, vão ser 5 perguntinhas, cada pergunta 60 segundos. Como a gente tem pouca gente, acredito que não leve os 60 segundos todos para a gente poder responder os questionários, mas tá lá, né? Digamos que tem um atrasozinho aí no delay. Não sei se vocês conhecem a dinâmica do Kahoot. É uma pergunta, aí tem 4 opções, dividido por cores, né? Vermelho, amarelo, azul e verde. Tu vai apertar na opção que você acha que é correta e vai esperar. A pontuação é baseada na velocidade com que tu aperta e na assertividade. Beleza? Acredito que todo mundo já esteja familiarizado, mas vamos lá, né? Vou clicar aqui no iniciar e vocês prestem atenção. Olha o tempo. Iniciar. MO 01 3 2 1. Quiz! Vamos lá. A modelagem de sistemas consiste. Opção vermelha, na criação de modelos para representar o mundo real. Opção azul, na criação de mapas para mapear características das entidades. Opção amarela, na criação de enquetes para descobrir como funciona o minimundo. Ou opção verde, apenas para passar o tempo, pois os programadores não utilizam. Vamos lá, 36 segundos e 3 respostas.
32 e 4 respostas. 30 segundos. Tá faltando um ou dois. Eita! Demorou, mas todo mundo acertou. Exatamente. É a nossa opçãozinha vermelha. A modelagem de sistemas, né, consiste da criação de modelos para representar o mundo real. Certo? Professor, mas por que não poderia ser azul? Azul diz assim, na criação de mapas para mapear características das entidades. Primeiro, a gente não simplesmente mapeia características, né? A gente faz uma análise mais profunda, né, na modelagem e descobre não só características, né, como também comportamentos, interligações entre eles, que mensagem um passa para o outro, quanto comunicam, etc. Né? Por que, professor, não seria a opção amarela? Na opção amarela tinha criação de enquetes para descobrir como funciona o minimundo, né? Essa opção, ela não exatamente faz parte da modelagem, sim, mas sim da fase de análise, né? Acho que vocês já devem ter encarado uma disciplina de engenharia de software, né? E eu até mencionei na aula na primeira aula, né, quando eu estava fazendo a contextualização da disciplina, que nós temos 4 fases genéricas, né, para as nossas diferentes metodologias aí de desenvolvimento, né, análise, implementação, testes e não, análise, projeto, implementação e teste. Perdão, né? Então, essa nossa opção amarela aí se encaixaria mais na questão, na fase de análise. Ah, então, professor, por que é que não seria a opção verde, né? Obviamente, né? Passar o tempo, é para passar o tempo, porque os programadores não utilizam, não tinha nem condições de ser. Né? Então, assertivamente, todos foram na opção correta, né? Óbvio, estou bebendo. Óbvio. Então, vamos lá, né? Ver o ranking. Próxima, vamos ver o ranking. Pera aí, vamos ver como é que tá aqui. Quem é que tá na frente? Ô, menino, lá vem o Robson em primeiro lugar. Segredinho Sosei em segundo. Felipe Santos em terceiro. Grayson em quarto. E Hudson Mota em quinto. Tá acirrado, hein? Tá acirrado. Olha aí, ó. Bem pequenininha a diferença do primeiro pro segundo. Mas não se preocupem. Eita, vou subir. Vai. Tem jeito, não se preocupe não, que até a última pergunta, essa diferençazinha aí pode fazer toda a diferença. Ficou redundante, mas foi exatamente isso que eu quis dizer. Então, vamos avançar para a próxima questão, beleza? Próxima. Quiz. Um sistema desenvolvido no paradigma orientado a objetos. Vermelha. Representa os objetos que encontramos no mundo real. Azul. Relaciona os problemas a serem resolvidos e apenas isso. Amarelo. Somente se preocupa com as regras de negócio. O verde. Pouco ajuda na representação da problemática a ser resolvida. 42 segundos e 5 respostas. 6. Eita, tem mais gente, não é? Show. 35 segundos e 6 respostas. O que tá faltando aí? Ah, estão 9 pessoas. Opa, chegou alguém novo aí. 25 segundos e 6 respostas. Tá faltando alguém aí responder. 21, 20 segundos e 6 respostas. E agora, José? E agora, José? Quem que tá faltando? Vamos lá, vamos lá. 5, 4, 3. Opa! Faltava um, não disse? Vamos lá. 6 pessoas marcaram na opção correta e teve uma que escorregou o dedo na azulzinha. Vamos ver, né? Um sistema desenvolvido no paradigma orientado a objetos. Representam os objetos que encontramos no mundo real. A vermelhinha seria, no caso, né, a nossa opção correta, né? Por isso que utilizamos o paradigma orientado a objetos, que é para transformar as entidades em uma determinada problemática ou minimundo, né, como quer que vocês queiram chamar, pegar as entidades e transformar em objetos, né, pegar conceitos concretos e ou abstratos e transformar em objetos. E esses objetos, sim, né, nós destacamos características, destacamos comportamentos e os relacionamentos entre esses caras durante aí
os processos internos, né? Mas, professor, por que não poderia ser a opção azul? Vamos lá, né? Relacionam os problemas a serem resolvidos. E apenas isso. Eita, esse apenas isso, né, é o que vem a matar a nossa questão. Não só isso, né? Porque a questão de desenvolvimento de um sistema orientado a objetos, né, não é simplesmente relacionar problemas. Isso daí está na fase de análise, tá certo? Ainda é, né, na fase de análise, elencar problemas, descobrir entidades e assim por diante, né? Porque não seria a nossa amarelinha? Diz assim, ó, somente se preocupa com regras de negócios, né? Então, não poderia ser essa nossa resposta, porque as regras de negócio apresentam o funcionamento do processo, mas não quer dizer que a gente possa descobrir ou modelar as nossas entidades apenas com as regras, tá certo? Passa além das regras, né? A construção dos modelos. Por que, professor, então não poderia ser a verde? A verde diz assim, pouco ajuda na representação da problemática a ser resolvida. Então, cara, essa daí exclui de cara, porque o paradigma orientado a objeto é isso, né? Você transformar os conceitos do mundo real para o mundo da programação e, né, fazer com que eles, como é que eu posso dizer, criem objetos e construam classes de maneira otimizada, tá certo? Então, saber orientar objetos não é simplesmente saber criar classes e objetos, tá? Você tem que saber montar da maneira correta como é que eu posso dizer, a estruturação, né? Se for necessário, por exemplo, implementar herança, polimorfismo ou aplicar algum padrão de projeto. Beleza? Então é isso, meus amigos. A opção vermelha seria a nossa opção correta. Então, vamos ver o páreo. Vamos ver o páreo, vamos ver como é que tá a brincadeira. Eita, teve gente que subiu, teve gente que desceu. Anderson C em primeiro lugar. O Felipe Santos subiu para a segunda. O Hudson Mota cumpriu a promessa, hein, Hudson? Subiu para terceiro. O Gleison ficou estacionado na quarta, mas não se preocupe, ainda tem muita oportunidade. E o Paulo Robert Júnior tá aí, voltando, subindo para cima aí, subindo para cima, descendo para baixo. É redundante. Mas tá aí, na quinta posição, homem, né? Então, os amigos, é apenas a segunda pergunta. Tem mais três aí e muita oportunidade de subir, né? Lembrando aí que eu esqueci de falar para vocês, né? Vale 1/10 de ponto o primeiro lugar do nosso pódio, né? Tô querendo aí estimular a competição, não, mas Motivação extra. é uma motivação extra, exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá, pessoal, vamos avançar. Quiz! Ao identificarmos objetos, vermelho, são analisados também dados, mas não funcionalidades. Azul, apenas listamos para futuras referências. Amarelo, são analisados somente regras de negócio. Ou verde, são analisados atributos e funcionalidades inerentes ao objeto. 40 segundos e 3 respostas. Tá difícil? Opa, 38 segundos e 4 respostas. 35 segundos e 6 respostas. Tá faltando alguém, tá faltando alguém. Com 30 segundos. E todo mundo acertou. As coisas melhorando. Opa, tirar essa parada daqui, perdão. E todo mundo foi na opção verde, é claro, né? Ao identificarmos objetos, analisamos atributos e funcionalidades, óbvio, né? Antenado no BBB, né? Não, mano? o Sara lá me denunciando, pô. É o dia do tombo, né? Não, pisa na cabeça da serpente. Vamos lá. Vamos lá. Por que, professor, não poderia ser a nossa opção vermelha? Né? São analisados também dados, mas não funcionalidades, né?
Então, está errado justamente nesse porém aí que tem contrastando dados e funcionalidades, quando na verdade dados viriam a ser, né, a representação das características, né, através dos dados a gente compreenderia as características e as funcionalidades, né, estão inerentes aos comportamentos. Então, se eu analiso os dados ou as características, mas não analiso o comportamento ou a funcionalidade, né, eu não consigo identificar ou, né, gerar de forma correta os objetos necessários, né, da forma necessária para desenvolver orientado a objetos. Então, a opção vermelha está incorreta. Por que, professor? Então não seria azul? Apenas listamos para futuras referências. Né? Isso não existe. Se a gente está orientando a objetos, você tem que ter compreensão dos conceitos concretos e abstratos. E para isso, né, você tem que ter conhecimento de cada um deles. E não simplesmente anotar e, né, se o programador quiser saber de alguma entidade que talvez porventura você tenha planejado, isso se ele quiser, não existe. Né? Por que então não poderia ser a amarela, professor? São analisadas somente regras de negócio, né? E eu já havia mencionado na questão anterior que regras de negócio por si só mostram o funcionamento do processo, mas não quer dizer que mostra para a gente o que é necessário para modelar um objeto, né? Então, seria sim somente a verdinha aí que seria a nossa opção correta, tá? Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém discorda? Se alguém quiser, fale agora, cara, e até a próxima pergunta. Vamos para frente? Tudo ok? Olha aqui quem cala consenta, aí, ó. Go, go, go. CSGO. Olha aí, vamos ver o pódio. Vamos ver. O pódio não, né? O páreo. Vamos avançar para ver o páreo. E o Anderson você continua em primeiro. Olha aí, ó. O Hudson tá on, que subiu para a segunda posição. Felipe Santos em terceiro, Grayson em quarto. E o Paulo Júnior em quinto. Vamos ver, né? Olha aí, ó. O Hudson tá chegando. Tô dizendo, ó. Bem pouquinha coisa. Você muda o resultado em uma ou duas questões, viu? Preocupe não, viu? É o Paulo aí, ó. Só na godela esperando a pergunta certa para chegar em primeiro lugar. Vamos lá, vamos lá? Vou avançar para a próxima, tá? Vamos ver, vamos ver. Pois. Entidade fundamental que recebe e envia mensagens, executa procedimentos e possui um estado. Opção vermelha, um método. Opção azul, objeto. Opção amarela, função. Ou opção verde, classe. 50 segundos e uma resposta. Eita, 46 segundos e uma resposta. Ui, 40 segundos e uma resposta. Todo mundo caiu. Todo mundo caiu. Ui, 35 segundos e três respostas. Achei que tivesse caído aí os jogadores. 30 segundos e três respostas. O povo ficou aí cabreiro com essa pergunta. 20 segundos e quatro respostas. Tá faltando dois. Eita, que lascou, o Paulo Roberto tá dizendo. 15 segundos e quatro respostas. Vamos embora. Eu fui nela, vamos ver. 7 de 6 respostas. 5 segundos. Falta alguém, falta alguém. 3, 2, 1. Eita, todo mundo respondeu no último segundo. Vamos lá. Eita, que essa daqui foi uma divisora de águas, hein? É uma entidade fundamental que recebe e envia mensagens, executa procedimentos e possui um estado, meus amigos, é um objeto. Opção azul, duas pessoas não titubearam nessa pergunta. E aí, professor, por que não poderia ter sido a vermelhinha, né? Duas pessoas devem estar se perguntando. Por que não podia ser um método, professor? Porque um método, ele é um comportamento. Ele digamos assim, para um objeto, representação de um comportamento. Então ele não chega a ser uma entidade, mas sim uma ação que a entidade executa. Tá certo? Porque então, professor, não poderia ser uma classe? Oxe, porque é a classe que gera objeto. Então a classe poderia ser essa resposta. Mas não é não, pessoal. Olha, três pessoas ainda apostaram na classe.
Mas por que que não pode ser a classe, professor? Não pode ser a classe porque uma classe ela não envia mensagens, ela não recebe mensagens, ela muito menos executa procedimentos ou possui um estado. Uma classe, ela é um modelo. Então, ele é uma padronização, tá? Ele é um molde para criar objetos. E os objetos. Né? Oi? Um molde, uma template. Um molde, É um um, template. exatamente, antes. Ele é um molde, é um modelo. E a partir dele você gera uma entidade de programação, a entidade que vai para a memória de execução. É o objeto quem possui estado, porque o que é o estado de um objeto? São os dados que ele armazena no momento da execução, certo? Mudar o estado do objeto é mudar o valor de um atributo do objeto. Por exemplo, se você tem o objeto carro, certo? Aí no seu sistema você tem um programa para manutenção e pintura de carros. Aí no seu sistema, o seu objeto carro possui o atributo cor. Qual seria o valor a ser atribuído, é redundante, né? A ser atribuído ao atributo cor. Aí você diz lá, quando o carro entrou ele era preto. Quando saiu, saiu azul. Então, quando eu criei o objeto, o valor que tinha, o estado do objeto, do carro, no atributo cor, era preto. E quando eu alterei, se transformou em azul. Mas aí eu alterei o estado do objeto. Uma classe não possui estado. Uma classe não é nem é uma entidade executável, tá certo? Ele é apenas um template, um módulo, um modelo para gerar objetos, né? E por que não poderia ser uma função? Porque a função, pessoal, é a mesma coisa que um método, só que na programação estruturada, tá bom? Então, para quem marcou a opção objeto, ó, show de bola, vocês acertaram. E isso vai mexer na estrutura do nosso Kahoot, no nosso pódio. Antes de eu passar, pódio não, né? Nosso páreo. Antes de eu passar para frente, alguém tem alguma dúvida sobre essa resposta? Deu para tirar a dúvida? Tá tudo ok? Posso passar para frente? Olha que quem cala consente. Tudo certo. Gol. Show. Então vamos lá, né? Vamos avançar e ver o que aconteceu. Eita! Ó, o Robson aí, ó, chegando na terceira posição. Permanece em primeiro lugar o Anderson C. Hudson Mota em segundo. Robson sobe para a terceira. Felipe Santos em quarto e o Grayson ainda está na quinta. Vamos lá, né? Vamos lá. Estão chegando lá, tá apertado o páreo aí, ó. Primeiro, o segundo e o terceiro estão bem, estão colados. O Anderson pulou lá na frente, mas dá para alcançar. Tem mais uma questão, né? Tem mais uma pergunta aí. E eu tenho certeza que essa pergunta pode mudar tudo. Vamos lá. Vou para a próxima, viu? Presta atenção. Quiz. São pilares dos modelos orientados a objetos. A opção vermelha, encapsulamento, herança, polimorfismo e APIs. A opção azul, abstração e padrões de objeto, de projeto. A opção amarela, MVC e padrões de projeto. Ou a opção verde, encapsulamento, herança, polimorfismo e visibilidade. 36 segundos e 4 respostas. 33, 32, 30 segundos e 4 respostas. Eita, que o pessoal empacou nessa também. Porra, 25 segundos e 5 respostas. E aí? 20 segundos e 5 respostas. E agora, José, 17 segundos e 6 respostas. Tá faltando um, tá faltando alguém. Estamos chegando aí nos 10 segundos e 6 respostas. Tá faltando alguém. E agora, José? E agora, José? 5 segundos e 6 respostas. Falta alguém, falta alguém. Ficou dividido também. Então, acalma aí que a gente vai ver o porquê não era a opção vermelha, né? Então, são pilares da orientação a objeto. Opção verde, verde. Por quê? Tem o encapsulamento, herança, polimorfismo e visibilidade. Mas, professor, o que é cada um desses conceitos? Né?
Então vamos lá. Eu acho que dá para explicar a vocês como funciona. Então, está vendo visibilidade API? Pois é. Tem as pegadinhas aí no meio do caminho. O que seria encapsulamento? Mas lembrei de não ter visto a API nas pesquisas e fui em visibilidade. Rapaz, que pesquisa. Tá pesquisando no Google, cara. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês tá lá no nosso slide, viu? No slide da nossa aula, rapaz. Não, não, da atividade. Ah, sim, com certeza. Vamos lá? Então, quem pode me dizer o que é um encapsulamento, meus amigos? O que é encapsulamento? Seria guardar o dado, armazenar o dado, encapsular o dado. Exato, exatamente. É você guardar e proteger o dado de alterações indevidas. Ou seja, ela é intrínseca à característica da visibilidade, tá? Por quê? O que é uma visibilidade? A visibilidade de um atributo ou método, né, pode ser categorizado em três tipos: público, privado e protegido. A diferença entre cada um deles: público, todos podem acessar; privado, apenas aqueles com permissão, né, utilizando métodos especiais, ou aqueles dentro da própria classe podem utilizar. E protegido, a própria classe pode modificar, aqueles que têm acesso aos métodos especiais ou aqueles que estão na estrutura de hierarquia, né, dentro de uma herança. Então, a visibilidade é aquilo que é a característica que esconde, né, que diz para a nossa classe quem é que pode ver ou não aqueles atributos, e o encapsulamento é o ato de guardar. Né? Então você só pode acessá-la por meio de métodos especiais que vocês já conhecem, né? É o get e o set. Os getters e os setters. Né? O que é um get e um set? Get é o método que recupera a informação de um objeto, enquanto que um setter, ou um método set, ele define ou atribui valores para aquele atributo, né, privado ou protegido, no caso, né? Então, com isso definimos, né, os conceitos de dos pilares. Então, vamos para os próximos, né? O que é herança, professor? Herança é uma característica da O, onde eu permito que um objeto herde características e comportamentos daquela classe a qual ela foi moldada, né? Que seria uma classe pai, aquela que está acima dela, né? Então, digamos que a herança, meio que uma estrutura de herança entre classes, é quando eu tenho uma subclasse, né? Que ela é um modelo daquela classe pai ou superclasse. Então, por exemplo, classe transporte, né? Eu tenho um determinado sistema onde eu tenho um aluguel de múltiplos transportes. E aí eu tenho lá, dentro do transporte, eu posso ter veículos aéreos, aquáticos, terrestres. Dentro dos terrestres eu posso ter várias classificações: carro, moto, carroça. Dentro dos aquáticos, lancha, barco, jet ski. Dos aéreos, avião, Boeing, caça, etc, etc, etc. E essa estrutura, né, de herança faz com que as classes superiores, né, as superclasses também chamadas, passem suas características, né, e comportamentos para as classes abaixo, para as subclasses, fazendo assim evitar que você reescreva códigos, né? Fazendo com que você possa aproveitar os códigos anteriormente desenvolvidos, né? Em classes ditas superiores. E o polimorfismo, professor? O polimorfismo, ele está atrelado, assim como a visibilidade e o encapsulamento, está atrelado à herança, tá? O que é o polimorfismo, professor? É a característica onde, quando uma determinada classe, né, herda um comportamento da sua classe pai,
ele modifica aquele comportamento, certo? Em termos técnicos, ele recebe da classe pai um método, né? A assinatura sendo igual, ou seja, visibilidade, tipo de retorno, nome do método e os seus parâmetros de entrada são iguais, mas o funcionamento interno é diferente, né? Polimorfismo vem do grego aí de muitas formas, né? Então é um método que pode ter múltiplas formas, né, de executar baseado, né, em qual classe e qual objeto foi gerado, né? Se é o objeto da classe pai ou das subclasses, né, que vem logo abaixo dele. Então é isso. Esses 4 caras, né, resumidamente, são os pilares dos modelos orientados a objetos. Aí, professor, por que não era vermelha? Porque eu vi, tinha encapsulamento, herança e polimorfismo. Mas APIs não é uma especificidade da orientação a objetos. Na verdade, ele é uma ferramenta, né, de frameworks, de frameworks de desenvolvimento, que lhe dá como é que se diz? Que lhe apresenta métodos que podem ser reaproveitados de terceiros ou próprios da biblioteca, né? Que você pode reutilizar no seu código. Então, a API, na verdade, ele é uma ferramenta e não um pilar da orientação a objetos. Por que, professor, não poderia ser a nossa opção azulzinha? Porque a azulzinha diz abstração e padrões de projetos. Se eu chegasse só com abstração, poderia confundir bastante. Porque a abstração é suportada por esses 4 carinhas, certo? Então você poderia chegar para mim e dizer que estava redundante com 2 respostas corretas. Mas, né, padrões de projeto não são pilares de modelo da modelagem orientada a objetos. Na verdade, elas são sugestões de soluções para problemas padrões, né, que podem ocorrer no ato do desenvolvimento. Eles não são exatamente pilares, mas também métodos, né, de implementação de objetos e classes. E a amarela, obviamente, não poderia ser, porque ele traz um tipo de padrão de projeto, que é o MVC, é um padrão arquitetural, na qual você divide em camadas a sua aplicação, né, o modelo, o controle e a view, né, a visualização, e ali você organiza a estrutura do seu programa, né, em camadas. Então, MVC não é um pilar da OO, ela é um padrão de projeto. E padrão de projeto, né, é uma ferramenta, um método para desenvolver de maneira otimizada, né, com soluções padronizadas, determinadas soluções. Beleza? Então, bora lá. Ficou dividido. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me falem. Tá certo? Não fica calado não, porque a dúvida que vocês levam daqui para frente, né, só vai piorar o seu entendimento das matérias mais avançadas, tá? Se vocês não tiverem dúvida, eu vou avançar. Se tiver, abre o microfone, digita aí no chat, qualquer coisa, dá um sinal de fumaça, que a gente volta e explica de novo. Certo? Diga, Robson. Levanta a mão. Cadê o chat? Eu não tô vendo o chat. Professor, foi só falta de atenção. As 2 questões que eu errei, eu olhava para a resposta correta e apertava na resposta errada. É uma droga, hein? Foi falta de atenção. O dedo escorregou, pô. O dedo escorregou devagarzinho assim, mas não tem nada não. Vai dar certo. Não deveria entrevistar apenas pesquisa. Não dá de... Beleza. Beleza, não se preocupe não, que é assim mesmo. É melhor errar aqui agora do que errar na prova, ou no trabalho, ou qualquer outra coisa parecida. Mas vamos lá. 3 pessoas acertaram. Vamos ver o que é que isso vai mudar no nosso paro. Lembrando que é a nossa última pergunta. E alguém vai levar um 10º de ponto para casa. Vamos lá. Pódio em terceiro lugar, Robson. Em segundo lugar, Hudson Mota. E em primeiríssimo lugar está Oscar Gosto Anderson. Meu caro Anderson. Ganhou aquele 10º bom, né? E no final de um semestre dá um ponto extra. Ô, corra boa, hein?
Tá ótimo, meu cara. Muito obrigado pela participação de vocês. Aí, o segundo lugar, ganha algo melhor que ponto. Ganha o conhecimento. Cara, o conhecimento vale ouro. É meio. Não, é um décimo de ponto. É um décimo. Vai formar um ponto, eu tenho 10 décimos. Você leva um décimo. A cada 10 jogos você ganha um ponto. E se ganhar todos, hein? Muito bem lembrado. Se ganhar todos. Vamos lá, vamos lá. Ótimo, né? Foi show de bola. Não, cara, que é isso? Chego bem perto desse homem. Mais um dia, quem sabe, né? Vamos lá, vamos lá. Acabou o nosso carrotinho. Muito obrigado pela participação. E agora, obviamente, né? Vamos lá, ó. Porcentagem de acertos aqui, ó. Foi de 68%, cara. Foi bom. Qual foi a pergunta difícil aqui? Foi a quarta, né? Que teve 28% de acerto. E diz assim: entidade fundamental que recebe e envia mensagens, executa procedimentos e possui um estado, né? Então, essa aqui foi a mais difícil hoje, né? Sendo que ela é um conceito básico, né? Isso nos leva a pensar que precisamos estudar cada vez mais, todo dia um pouquinho mais. Beleza? Vamos lá. Eu vou fechar aqui, meus caros, tá? Vou voltar. Desculpa aí. Vou voltar pro nosso para a apresentação dos slides. Era. Ixi. Espera um instante. Vou dar o play aqui, tá? Pera aí. Não preste atenção nas mensagens, tá? Não tô falando, não. Apresentar em reunião, Fatene, modelagem, aula do 23/2. Vamos lá, vamos lá. Apresentação. Ah, cara, mas aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tô compartilhando, né? Deixa eu parar de compartilhar e ver se a apresentação vai direto. Peraí. Eita, rapaz. Só um minuto, só um minuto. Oi? O que aconteceu? Calma, cara, ainda tô aqui. Eu só tirei. Eu só botei no Udo. Calma, calma, calma. Vamos voltar. Não se preocupe, não vai dar certo. Uhum. Deixa. Esqueci de compartilhar a tela. Peraí. Aqui. Compartilhar a boa e velha tela. Iniciar. Melhor. Queria ter um jeito de deixar isso aqui full screen. Mas pelo jeito. There is no way. Vamos assim mesmo. Então, meus amigos, se vocês, né, na semana passada abriram o nosso conteúdo, né, esse é o nosso slide que vocês utilizaram para fazer a nossa atividade, tá? Da aula 1. Eis o nosso roteiro para hoje. A gente vai estudar hoje, vamos falar hoje, fazer uma recapitulação dos conceitos da programação, né, do paradigma orientado a objetos, fazer a introdução sobre modelagem
e sistemas orientados a objetos, ver os princípios básicos, os elementos e os pilares, né? Que a gente já mencionou aí no nosso bom e velho Kahoot. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Posso continuar? Sim. Show, 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 show. Então vamos lá, vamos para a introdução. O que é que eu tenho aqui, professor? Tem assim, ó. A modelagem de sistemas consiste na criação de modelos, diagramas, né? Que é disso que se trata a nossa disciplina. No final, a parte prática não é apenas vocês aprenderem a analisar e abstrair, mas pegar aquela sua análise, pegar o refinamento, né, sobre os objetos que você identificou e seus atributos e características e colocar aquilo ali na prática, né, que viria a ser a criação dos modelos, né? Então, dentre os modelos que nós vamos falar dentro da nossa disciplina estão os diagramas UML e tem diversos, tá? Diversos, são até, se não me engano, 23 tipos diferentes, tá? E esses diagramas, Também. como é antes? ML. Sim, vamos ver o ML, com certeza. O ML2 que eu falo. Não um. Sim, sim, é da UML2, sim. A nossa como é que se diz? A nossa ementa é com o livro da UML2, certo? Perdão, vamos lá. Tira isso aqui. E esses modelos, né, são capazes de representar o mundo real na perspectiva, né, do analista sobre como devem ser desenvolvidos, tá, essas entidades no mundo da programação, beleza? E aí, né, essa perspectiva de desenvolvimento, né, está intrinsecamente relacionado a dois fatores, né, que é o paradigma de desenvolvimento e o processo de desenvolvimento em uso. Tá? Então, um sistema desenvolvido sobre a orientação a objetos, né, apresenta os objetos que encontramos no mundo real relacionados ao problema, né, que a gente vai tratar. Então, você tem a problemática e dentro da problemática você tem as entidades que você vai transformar em objetos, tá? Relacionados ao problema no negócio para o qual estamos desenvolvendo o sistema. O foco da equipe de desenvolvimento passa a ser a identificação e modelagem desses objetos, né, que afetam o sistema. Beleza? Então, na orientação a objetos, né, ela está baseada em três princípios fundamentais, né? Aqui eu não incluí visibilidade, mas aqui eu vou alterar um pouquinho esse nosso slide, né? Porque a gente pode acrescentar visibilidade, apesar de ela ser intrínseca, né, ao encapsulamento. Então, nós temos o encapsulamento que protege o acesso aos atributos, a herança, né, que é quem estrutura as nossas classes em hierarquia, e o polimorfismo, né, que faz com que os comportamentos se alterem conforme eu vá criando mais classes dentro dessa hierarquia, né, dentro dessa herança. Então, esses três caras, junto com a visibilidade, né, eles juntos, eles permitem que as classes, sejam reaproveitadas, otimizando tempo e custo de desenvolvimento. Como assim reaproveitar, professor? É literalmente reaproveitar métodos, né? Você não precisa reimplementar, a menos que você esteja utilizando do polimorfismo, aí você vai com o polimorfismo. Com o polimorfismo, alterar o comportamento porque a classe pede, né? Professor, por que eu vou usar de polimorfismo se eu já desenvolvi o método acima? Pensem num tipo de sistema cuja a variação no comportamento é altíssima. Vamos imaginar um tipo de sistema que lida com tributação, como é antes? Eu vou dar exemplo do cachorro e do gato. Que mesmo eles Diga, sendo mamíferos, os comportamentos variam. são animais, exatamente, são animais. E quando você coloca eles numa hierarquia, né? Animal como superclasse, gato e cachorro, né? Como subclasses dessa classe animal. Se o animal, por exemplo, faz barulho, ele tem um método de faz barulho. O cachorro, ele faz o barulho de um jeito, né? Ele late. E o gato faz barulho do seu próprio jeito, ele mia. E aí,
Eles dois receberam o comportamento da classe animal, que é fazer barulho, e cada um implementa a sua especificidade nesse comportamento herdado, né? O exemplo que eu dava era um pouco mais complexo, mas esse daí já é de longe suficiente, né? O que eu ia falar era sobre um sistema de tributação, né? Então você tem uma classe pai, onde você tem um método que é cobrar imposto, né? E aí o imposto na classe pai pode ter uma determinada porcentagem, né? Você tem o valor vezes a porcentagem lá de 5%. Aí quando vai para as classes filhas, essa porcentagem pode ser maior ou menor, né? Baseado no tipo de comportamento que ela deve implementar. Então, né, você tem a classe funcionário, né? Superclasse funcionário, e aí você tem o supervisor e, por exemplo, um estoquista. Aí os caras recebem PL, participação no lucro na empresa, por exemplo. Então, a participação de lucro de um estoquista é diferente da participação de lucro de um supervisor, por exemplo. Pode vir a ser, né? Estou falando assim, porque eu posso não conhecer a realidade, mas seria um exemplo, tá certo? Então, permitem que as classes sejam reaproveitadas, otimizando o tempo e custo de desenvolvimento, além da segurança no reuso de classes já usadas e testadas. Então, quando eu tenho a herança, por exemplo, a minha superclasse, a minha classe pai, já repassa para as minhas subclasses atributos. Se ele não precisar, a subclasse não precisar implementar nada de diferente da classe pai, ele simplesmente pode permanecer vazio, né? Criar só a classe, e ele vai possuir intrinsecamente, né? Internamente, todos os atributos e métodos que o pai já possui. Beleza? Considerando, claro, né? Quando a gente fala de reutilização de código, né? Normalmente as classes que nós reutilizamos já passaram por uma fase de testes, já tem algum grau de garantia de serviço, né? Garantia de que esteja Documentação funcionando. também. Isso, por documentação, corretude na sua execução, né? Então vamos lá, próximo slide aqui. Tá todo mundo entendendo? Tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Não, sim. Não tem. Beleza. Então vamos para frente, né? Então eu tenho exemplos, né, aqui de modelagem. Eu tenho no meu diagrama do lado esquerdo, né, eu tenho lá objetos reais, objetos do mundo real, né? E aí eu tenho conceitos, né, entidades, né, que são concretas e abstratas, né? Então, o que é uma agência? A agência é um conceito concreto, é um prédio, a agência. Beleza? Clientes é um conceito abstrato. As pessoas são clientes. Então, ser cliente, né? Pode-se ter um funcionário como cliente, uma pessoa externa como cliente, um outro banco como cliente, né? Bancos menores são clientes de bancos maiores, por exemplo, né? E conta, né? Também é um conceito abstrato, onde cada cliente tem a sua manutenção do seu saldo ali, né? Métodos para visualizar extratos, métodos para realizar pagamentos, saques e depósitos e etc. Esses objetos que estão aí, qual é o nível de detalhamento desses caras do lado direito? Eu tenho ali algum tipo de relacionamento, eu consigo, só olhando a figura, entender, né, algum relacionamento entre eles. Se vocês tiverem um conhecimento mínimo, né, sobre... todo mundo tem, né? Se tiverem, todo mundo tem conhecimento a questão de conta bancária ou de a estrutura de banco, porque no final das contas acredito que todo mundo tem aqui, né? Mas observando esse mini mundo aí do lado esquerdo, não consigo dizer exatamente, se eu não tiver o conhecimento prévio, o relacionamento entre essas entidades. Eu tenho a entidade cliente, tenho a entidade de conta e a entidade de agência.
mas a imagem não representa nada para mim, a menos que eu tenha um contexto. São apenas imagens aleatórias. Quando eu olho para a imagem do meu lado direito, para o meu gráfico do lado direito, eu tenho lá representação dos objetos. Então, o cliente ele está atrelado à entidade conta, que está atrelada à entidade agência. Então, do meu lado direito, eu já tenho uma pequena abstração dos relacionamentos que existem entre as entidades do mundo real, né? Então, na minha imagem do lado direito, eu já consigo identificar que um cliente possui uma conta e a conta pertence a uma determinada agência, tá? Sendo que do lado esquerdo eu não consigo ter visualizar graficamente esse relacionamento. Eu tenho meu conhecimento prévio, eu tenho conhecimento do contexto, assim eu sei, né? Que o cliente tem conta e a conta está atrelada lá na agência, mas é o modelo, é o diagrama que faz a diferença, é que faz você compreender a situação. Então, eu tenho como uma forma de modelar, né, a minha situação do mundo real ali, apenas com alguns quadradinhos e setinhas, né? Já mostra para mim algum significado daquela situação. Vamos lá. Então, próximo slide. Todo mundo entendeu essas analogias aqui dos nossos quadradinhos? Tá tudo ok? Alguém teve alguma dúvida? Alguém discorda do que eu disse? Alguém tem uma opinião diferente? Minha dúvida é só, isso aí seria então a UML, né? Esses quadrados. Nem chega a ser uma UML, não. Aqui é como se fosse um fluxograma, entendeu? Uhum. Eu A sei, eu gente já vi. ainda vai. Exato, porque quando a gente trata de UML, cada tipo de diagrama tem um enfoque, né? Tem um objetivo para se utilizar. É tanto que não quer dizer que você aprenda todos os 23 diagramas e você necessariamente vai usar todos eles em qualquer sistema que você vai desenvolver, né? A menos que você use RUP, aí RUP é uma metodologia, é um framework de desenvolvimento que é altamente completo e complexo. Aí pode ser que você desenvolva realmente todos os artefatos, mas não é todo sistema que pode ser aplicado um RUP da vida, por exemplo, porque quanto maior a complexidade, melhor seria, no caso, a necessidade de um nível de detalhamento maior. Quanto mais simples o tipo de sistema a ser desenvolvido, o ideal é que você tenha menos modelos, né? Você foque nos modelos essenciais, os fundamentais, para que você não esteja aumentando muito seu tempo de projeto, consumindo o tempo que você utilizaria para a implementação, tá certo? Então, a complexidade do sistema, vocês aí que estão na disciplina, é que fazem que determinada modelagem, né, seja maior ou menor, né? Aí quem gosta de XP e de Scrum, né, sabe que a gente usa o mínimo de documentação possível. Não é uma metodologia de desenvolvimento, não são metodologias de desenvolvimento sem documentação, né? Como aí ficou estigmatizado o desenvolvimento ágil. Mas sim, eles focam mais no processo de desenvolvimento e menos no processo de projeto. Então, eles agilizam a implementação com o mínimo de documentação possível, né? Então, vamos aqui para frente. Modelagem. Ao identificar os objetos, são analisados dados atributos e suas funcionalidades funções ou comportamentos que são inerentes àquelas entidades, àqueles objetos, né? Como a gente viu a imagem ali acima, na verdade. Perdão, nas imagens ali acima. Então, um objeto cliente pode possuir os determinados dados: nome, endereço, telefone, CPF, e podem ser realizadas determinadas operações, né? Como, por exemplo, a criação de um novo cliente, isso para um contexto do sistema, a adição de um novo cliente, a exclusão de um cliente inativo, de uma conta inativa, ou o ato de inativar um determinado cliente, né? Por
por exemplo, o que seria um cliente excluído e um cliente inativo, né? Você tem uma conta bancária, um cartão de crédito em determinado banco, né? Ao criar uma conta no banco, você cria um novo cliente. Ao, sei lá, por inadimplência, o cliente pode ficar inativo até que ele pague um determinado, né, boleto, qualquer coisa do tipo. E, né, a exclusão é quando o cliente pede para fechar a conta dele e ele partir para uma outra agência ou para guardar dinheiro no colchão, né? Mas, enfim, né, são exemplos de como se fazem operações sobre clientes em determinado sistema. Então, um objeto, ele, né, deveria ser um mix, né, entre dados ou atributos, mais seus comportamentos ou funções. Beleza? Tudo certo, pessoal? Aqui o terceiro lugar não ganha nada. Não, o terceiro lugar não. Vamos lá. Princípios básicos. Então vamos lá. Quais são, meus amigos, os princípios básicos da orientação a objetos? Tá? Então, como entidade fundamental, né, na modelagem orientada a objetos, eu tenho o objeto em si como centro, né, de todo e qualquer sistema desenvolvido nesse paradigma. Ele recebe e envia mensagens, ele é capaz de executar procedimentos, executar funções, ações sobre outros objetos ou sobre dados. E ele possui o estado, como eu havia comentado. O que é o estado de um objeto, meus amigos? Por favor, alguém responda aí para mim. Ninguém? O que é o estado de um objeto, pessoal? Ninguém, Robson. Levantando a mãozinha aí. A rocha. Não? Então eu vou ajudar vocês. O estado de um objeto são os atributos ou o valor dos atributos? Os valores armazenados pelo objeto. Os atributos armazenados. Exatamente, o valor armazenado. Exatamente. Muito bom. Atributo diz respeito à característica que todo objeto daquele tipo deve ter. O valor ou o estado, né, guardado por um objeto são os dados que são imputados em tempo de execução. Né? Essa é a grande diferença entre uma classe. A classe ela é estática. O objeto ele é dinâmico. O objeto é criado em tempo de execução baseado naquilo que foi definido dentro da classe. E o estado de um objeto diz respeito exatamente a toda informação armazenada pelo bendito objeto. Então, se eu tiver em um cliente, eu havia mencionado aqui acima, não foi? Cadê? Vamos botar aqui. Olha os atributos, né, as características que um cliente pode possuir, né, dentro de uma modelagem. Ele pode possuir nome, endereço, telefone, CPF. Então, o nome do cliente é Robson Regis Down, endereço, Conjunto Ceará, telefone 66666, CPF 88888888. Então, quando eu tenho um objeto, né, no meu sistema, o objeto foi gerado em tempo de execução. Todos esses dados que eu dei para vocês nesse momento estariam armazenados no objeto e representariam o seu estado, tá? E aí, voltando aqui rapidez, cadê? Um estado, ele é protegido pela visibilidade. Um estado, ele pode estar público, determinado valor, pode estar público para qualquer um modificar ou acessar, né, recuperar a informação, ou ele pode estar invisível, né, por algum tipo de visibilidade diferente, de pública, como privada ou protegida.
Tá certo? Então, a proteção vinculada ao encapsulamento, né, também pode permitir ou evitar que o estado venha mudar, o estado de um objeto venha mudar abruptamente, né, sem que seja alguém permitido para isso. Tá bom? Então, quando você pensa, é segurança, professor? Mas quando a gente fala no nível de objeto, né, para realmente não desenvolvedores, por exemplo, venham utilizar um método de forma incorreta ou colocar dados de forma incorreta num determinado programa, tá? Então, apenas baseado nessa proteção, apenas o próprio objeto pode modificar ou outros objetos que tenham acesso aos métodos especiais de acesso, né, lá do nosso capsulamento. Então, problemas são resolvidos por meio de objetos, ou seja, você gera um objeto para que ele resolva seu problema. Resolva o seu problema executando métodos ou enviando ou recebendo dados de outros objetos, tá certo? Então, como tem no finalzinho, que enviam mensagens uns aos outros. Vamos ver aqui só um pouquinho a nossa imagem aqui. Isso aí tá meio embaçado, né, para vocês? Mas vamos lá, eu tenho ali o modelo O, tenho 3 objetos. Esses objetos trocam mensagens, né, que viriam a ser essas setinhas aí por fora, né, e que vão das interligações dos objetos para as palavrinhas ali, se eu não me engano, são mensagens. E ali, cada objeto, objeto 1, 2 e 3, tem o seu encapsulamento, tem a sua herança, né? E essas setinhas que estão cruzando entre umas e outras são as trocas de mensagens, né? Então, é um modelo full connected, né? Então, todos os objetos conversam uns com os outros, né? Por meio de mensagens, tá? Vou voltar aqui para o tamanho original do nosso slide, tá? Vamos aqui para o próximo. Quem são os elementos básicos dos nossos objetos? Né? Então, o objeto é o principal elemento do modelo orientado a objetos, né? O modelo O. E os objetos representam coisas, coisas a serem modeladas provenientes do mundo real. E esses objetos utilizam de mensagens para comunicar um ao outro. Então, para quem aí já programou Java, né? Para quem já programou Java, viu aí que você pode ter um espaguete de objeto, um chamando o outro, aproveitando templates, implementando classes abstratas, mudando comportamento por meio de polimorfismo, herdando, atribuindo determinados valores. Bom, e aí quando eu tenho um objeto comunicando com o outro, né, essas mensagens elas são enviadas entre eles, né? E aí quando um objeto deseja que seja executada uma determinada operação por outro objeto, né, da responsabilidade de outro objeto, ele manda essa mensagem, ou seja, ele chama uma instância daquele objeto que ele precisa executar, que precisa executar a função para ele, e ao gerar aquela instância, ele, acessa um método, né, olha a onomatopeia aí, né, ele acessa o método daquela instância do objeto por ele necessitado, né, para poder obter o resultado do processamento. Então ele mandou uma mensagem para esse objeto informando que ele deseja que seja feito. Então a operação será implementada por meio de um método. Então, o que é que um objeto precisa para trocar mensagem com outro objeto? Ou acesso aos seus métodos especiais, get, set, ou acesso aos métodos específicos daquele objeto lá, desde que a visibilidade que pode ser atribuída, que pode ser aplicada tanto em atributos como a métodos, possa ser, seja no mínimo pública, né? Professor, a visibilidade só acontece entre os atributos e os métodos? Não, não necessariamente, né? Porque há uma outra forma de visibilidade a um nível estrutural. Por quê?
porque você pode ter determinadas classes em um determinado pacote e outras em outro determinado pacote. E aí você tem uma visibilidade a nível de classe, separando esses caras, né, em pacotes, necessitando que, ao necessitar de um objeto de outro pacote, eu necessite importar esse bendito, né, objeto, né, dentro da minha classe, para que eu possa utilizar das funções que são provenientes dos objetos de um pacote diferente, tá? Só ressaltando aí um pouquinho sobre a diferença de visibilidade de classe e visibilidade de atributo e método. Para frente. Então, elementos básicos, né, do objeto, eu falei dos elementos centrais dos objetos e da forma como eles conversam, né? E quando você aprofunda no objeto, você vê que ele tem atributos e métodos, né? Então, os atributos são as características ou os dados, né, que caracterizam os objetos, e os métodos são processos implementados por uma rotina ou função, né, que executam um objetivo ou operação em um determinado objeto, né, e, e de uma parte de seu comportamento, tá? Outro elemento básico da modelagem orientada a objeto, nós falamos dos objetos, mas os objetos são desenvolvidos de algum lugar, né? Eles aparecem, né, nos sistemas de execução. Mas antes disso, antes de chegar a esse ápice da execução, né, você passa ainda pela fase de projeto, onde você desenvolve as benditas das classes, né, que são os tijolinhos, né, é o moldezinho do tijolinho que você vai criar para montar aquele seu sistema, tá certo? Se os nossos objetos poderiam ser os tijolos, né, o molde do tijolo seria a nossa classe, né, que são conjuntos, uma classe a nível de análise, tá? Uma classe ele vem a ser um conjunto de objetos que possuem as mesmas características e comportamentos, ou seja, atributos e métodos. Então, imaginem que eu estou analisando um contexto. E para que eu consiga identificar um cliente, né, qual é a característica que é inerente a todo e qualquer cliente em um banco? A propriedade a ser proprietário de uma conta, por exemplo. Então, esse cara, né, esse cliente, ele poderia vir a ter, para ele ser um cliente, ele tem que ter uma conta. Ao ter uma conta, ele tem como atributo do cliente, ele deve possuir o número de sua conta, tá? E ele deve possuir comportamentos que levem a ele a acessar ou modificar, né, os dados daquela conta dele. Como, por exemplo, recuperar saldo, visualizar extrato e realizar pagamentos ou realizar transferências. Então, quem realiza essas ações? O cliente. Quem realiza as ações. Então, esses comportamentos podem ser implementados lá dentro do objeto conta, mas quem vai acessar é o objeto cliente. Então, o objeto cliente chama, por exemplo, pede para que uma instância do objeto conta venha executar uma recuperação do saldo, por exemplo. Então, o objeto cliente vai lá e executa, né, passa a mensagem para o objeto conta para executar o recuperar saldo. O objeto conta executa esse bendito método, né, retornando assim o valor que o cara possui em conta naquele momento e retorna a mensagem com a resposta que o objeto pediu, né? Então, as classes a nível de contextualização, né, elas podem ser definidas quando você tem múltiplos objetos com características similares, como por exemplo a questão dos clientes possuírem diversas contas. Ou no caso das contas, né, o que caracteriza uma conta? São os seus números de agência e número de conta, saldo, né, valor de saldo. Então toda conta possui
no mínimo, essas características, por exemplo, e os seus comportamentos, né? Então, você consegue definir uma entidade, uma classe, verificando se no contexto existem diversas entidades que possuem as mesmas características e atributos, né? Quando a gente fala a nível de projeto, né, as classes elas são os modelos dos objetos. As classes é quem montam, né, a estrutura que todo objeto criado a partir dele vai possuir, e todo objeto daquela classe são iguais, exatamente iguais, com os mesmos atributos, com os mesmos comportamentos. Qual é a única coisa que muda, né, de um objeto para outro que são de uma mesma classe? Quem pode me dizer? Qual é a principal diferença entre os objetos que foram criados por uma mesma classe? Se estiver falando ligeiro, pessoal, vocês pedem para eu parar, porque senão eu vou correr com o conteúdo e vocês podem acabar ficando perdidos, tá? Me ajudem. E aí? Ninguém sabe a diferença? Eita, pessoal. Ou todo mundo tá sabendo de tudo, ou ninguém tá sabendo de nada. Vamos lá, quem cala consente. É a terceira vez que eu digo nessa aula, certo? Ó, presta atenção. Quando eu tenho objetos gerados por uma mesma classe, eles são iguais? Estruturalmente, sim. A principal diferença entre objetos de uma mesma classe são o estado do objeto. O estado de um objeto. Por exemplo, novamente, pessoa, uma classe pessoa. Modela aí na cabeça de vocês a classe pessoa. Pessoa tem tipo de cabelo, cor de pele, altura, peso. Eu vou nem dizer tipo de olho, né? Número de olhos. Mas poderia, né? Tem pessoas que, né, não têm exatamente a visão dos dois olhos, né? Todo mundo tem, né, na sua essência, dois olhos. A cor dos olhos. Agora pensem, todo mundo é igual? Todo mundo é igual? A cor de pele muda de uma pessoa para outra? Pode ser que mude. A altura muda, tem gente baixa, tem gente magra, ou todo mundo é igual? Tem o mesmo peso, nós temos os mesmos pesos. Se vocês tiverem o mesmo peso que eu, vocês estão lascados, porque eu estou quase nos 100 quilos. Eu estou quase batendo 100 quilos. Já diminui 5. Foi 15 quilos nessa quarentena abençoada aí. E eu perdi 5, viu? Tô chegando aí, eu vou recuperar o peso anterior. Mas enfim, né? Se vocês estiverem no meu peso, vocês estão lascados que nem eu. Mas enfim, né? Então acredito que tenha gente magra, acredito que tenha gente gorda, acredito que tenha gente baixa, alta, moreno, preto, branco, cor do olho azul, castanho, verde, preto, certo? Então, somos todos pessoas, possuímos as mesmas características e comportamentos. O comportamento de fofocar. Pode ser que vocês não usem, mas vocês têm esse cara. Vocês podem utilizar esse comportamento sempre que vocês quiserem. Certo? Todo mundo vem munido com essa característica, porém nem todos usam. Beleza? Então, o que muda entre objetos de uma mesma classe é o bom e velho estado. Tá? E aí, cara, quando eu ensino a programação orientada a objetos, isso aí é o que eu ensino na mesma hora quando eu falo de classe e objeto, que é definitivo para o cara entender, né, a diferença entre essas duas entidades, né, da orientação a objetos que são tão importantes. Vamos aqui. Peraí.
Próximo slide. Então, eis exemplos de classes, né? Então, tem aí a classe pessoa, que pessoa é nome, endereço, idade, altura. Eu tenho os comportamentos inerentes à pessoa, às pessoas, né, da classe. Eu tenho lá registrar, matricular, pagar, estudar, cadastrar. Eu tenho aí na parte superior desse meu quadradinho, né? Aqui, apesar de estar com cores, né, ele pode ser considerado já um diagrama típico da UML, né? Que é o diagrama que a gente chama de diagrama de classe. Porque ele, tirando o desenhozinho aí da lateral, que normalmente não tem na UML 2, né? Ele possui tudo que é necessário para um atributo, um diagrama de classe, né? Ele possui o nome da classe no topo, né? Pessoa. Na parte superior, logo abaixo ao nome da classe, tem os atributos, né? Agora, o que diferencia da UML original é que esses desenhozinhos aí, se fosse uma visibilidade pública, era um sinal de mais. Se fosse uma visibilidade privada, sinal de menos. Se fosse uma visibilidade protegida, né? O protected, era uma hashtag, tá? O jogo da velha, para quem é aí antes dos anos 2000. E no compartimento inferior, logo abaixo dos atributos, viriam, né, os nossos comportamentos e as suas assinaturas, né? Porque o comportamento de uma classe, ou o método de uma classe, ele vem com a visibilidade, né, que segue o padrão dos atributos. A visibilidade para atributo e método são iguais, né? Eu tenho mais para público, menos para privado, e jogo da velha, o hashtag para protegido. Viria, né? Como vocês podem ver, nesse exemplo aí de pessoa, eu tenho o nome do método, parênteses vazios e parênteses vazios. Isso quer dizer o quê? Que todos esses métodos não possuem parâmetros de entrada e, já que eu não consigo ver, também não possuem tipo de retorno. Tá? Se fosse um diagrama um pouco mais completo, né, um exemplo mais completo, esses parênteses poderiam vir com a representação dos parâmetros, né? Diferente acredito que todos aqui já tenham programado classes na sua vida, né? Vocês têm dentro das classes os atributos e os métodos. Vocês não escreveriam, por exemplo, registrar, para registrar, que parâmetro eu poderia passar para registrar? Por exemplo, número do cliente, né? Então, quando você cria a assinatura de um método dentro de uma classe, propriamente dito, você coloca o tipo do valor que vai entrar, número de cliente é um inteiro. Então, seria int num cliente, por exemplo. Seria um exemplo de parâmetro para o método registrar lá da nossa classe pessoa. Tá? Isso nós complementando aqui a nossa modalidade. Tá? Então, digamos que ele recebe como parâmetro o número cliente. Tá? Como ficaria na nossa ML? Eu apenas colocaria a palavra integer, né, dentro dos parênteses para indicar que um parâmetro de entrada que viria a ser ali representado era do tipo inteiro. Não preciso dizer nome de parâmetro no caso da UML de diagrama de classes, tá bom? Basta o tipo. E o tipo de retorno, professor? Fica ali antes do nome do método? Não, ele fica após os parênteses. Então, se o tipo de retorno do registrar ali for número para representar o valor de um registro que ele fez, se é para retornar o número do cliente dele, né? Se a gente for abstrair, não tem parâmetro, ele retorna alguma coisa. Retornaria possivelmente um número do cliente ou o número do cadastro, etc. Né? Então ele viria na frente somente o tipo de retorno e sem nomenclatura, né? Porque vamos lembrar que um modelo ele é uma abstração. Quando for para a implementação, o desenvolvedor é que vai tomar a decisão lá, usando as melhores práticas de programação, né, de nomenclatura, para gerar esses nomes de parâmetros e nome de retorno, tá certo? Vamos para frente.
Alguém tem alguma dúvida? Aí, na lateral esquerda temos a classe e no diagrama direito, né, viria a ser os nossos objetos, né? Apenas uma representação bem abstrata e simples. Então, bora lá. Para pilares do nosso modelo orientado a objeto, né? Nós já falamos aqui um pouquinho. Capsulamento, herança, polimorfismo e visibilidade. Então, aprofundando o conceito, a herança, né, trata-se de um mecanismo para derivar novas classes a partir da função, perdão aí do erro gramático, da função, função não, da definição, tá correto, só tá separado, de classes existentes, que se dá, com acento no A, né, tá faltando, por meio de um processo de refinamento. Então, uma classe derivada ou descendente ou subclasse, né, herdam dados ou atributos e também seus comportamentos métodos daquela classe sua que é a ancestral ou ascendente ou superclasse. Então, aqui, meus amigos, deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem. A única vantagem de utilizar o PDF é essa daqui. Porque no slide eu não conseguiria fazer essa brincadeira. Mas aqui, ó, perceba que eu tenho um exemplo de diagrama de classe. Eu tenho aqui, ó, quem é a classe pai? Alguém pode me dizer quem é a classe pai nessa brincadeira aqui? E quem são as classes filhas? Tem alguém online ainda? Conta. Perfeito, Paulo. Exatamente. Por quê? É só porque ela está em cima? Olhe para o diagrama e me diga por que que conta é a classe pai. É só porque ela está na parte de cima do... Ela foi plotada na parte superior da imagem? É, porque a conta poupança e a investimento, ela herda tudo que tem na conta. Mas Na, graficamente, o que é que indica para a gente que conta é a classe pai? o que eu tô vendo aqui é as setinhas ali, né? Que indica que tá Exato, apontando. exato. É a setinha. Tá ruim de ver, Paulo? Não, mas é os nomes, né? Dos métodos ali nas classes filhas. Não, mas aí os métodos da classe filha agora não nos interessam. O que interessa é a gráfica que mostra pra gente, que diz assim, quem é que explica pra mim, só olhando o gráfico, que conta é a classe pai? É a setinha, né? A setinha que parte da filha para a classe pai. Então, se a setinha está saindo ali de conta poupança em direção à conta, eu já tenho ali uma relação de herança e eu já tenho a indicação de que conta poupança é classe filha, porque é dela que sai a seta, e a classe pai é quem recebe o apontamento, né? Que no caso, nossa boa e velha conta, né? Então, é ruimzinho, porque realmente está bem pequenininho no nosso slide, né? Mas não seria nenhum exemplo, eu estou usando o mesmo só para ajudar na compreensão, né? Então, olha ali, ó, na classe pai, que eu tenho conta, eu tenho atributos e tenho métodos. Os atributos são tipo conta, tipo cliente, data de abertura e saldo. E seus métodos são sacar, depositar e calcular tarifas, né? Calcular valor de tarifas de alguma coisa. Mas, quando a gente olha para baixo, né? Conta investimento e conta poupança, e são filhas de conta, são filhas da conta. O que é que poupança e investimento apresentam para a gente graficamente? Quem pode me dizer? Como é a pergunta? Graficamente, olhando para o gráfico. O que é que conta e poupança mostram para a gente que elas possuem? Tá, dá até para identificar já o nome do método, né? Que é cálculo de valor, tarifa, manutenção. Por quê? Por que é que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando você olha para o gráfico, eu vou até diminuir, tá? Para vocês verem o ângulo completo. Conta possui muita informação.
Olhe para o quadradinho de conta. Ele tem muita informação ali dentro. Ele diz que tem 4 atributos. Olha para a conta. Tem 4 atributos. Qual a visibilidade dos atributos? Da conta. Aí não dá pra ver, não. Dá para ver, não? Dá, pô. Não, tá, É um tracinho, ó. Pode ver. O tá tudo embaixo. embaçado. Aí tá embaçado, pois para mim tá bem direitinho. Foi mal. Dá pra ver o de baixo aqui. Ah, que é Não, mais aqui, dá pra é o ver de mais. baixo. Exato, ó. Em sacar e depositar É e público. calcular imposto, são públicos, exatamente, é o mais. Aqui em cima realmente tá uns quadradinhos pixelados aqui, a parada, mas é um tracinho de menos. É o private. Exatamente, é privado. Então, um pequeno. Vou até diminuir aqui, ó. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Porque você quando tiver, por exemplo, pegar a modelagem de alguém, você pode pegar só com o mínimo de informação. Pode pegar sem a visibilidade, né? Só com o nome dos atributos. Pode pegar só com o nome dos métodos, só com o parênteses, sem indicar tipo de entrada nem tipo de retorno. E eles, ainda na fase de modelagem, dentro de contexto, eles necessitarem identificar tanto entrada como saída dos métodos, entendeu? Então vocês podem pegar de muitas formas uma modelagem, das mais abstratas às mais completas, né? E aqui a conta ela tá bem recheada de informação, tanto para atributos como para métodos, né? Vocês conseguem ver que há visibilidade, que eu tenho um atributo, que eu tenho os meus métodos. Aí quando eu olho para as classes abaixo dela, o que é que eu tenho? Eu só tenho um método dentro de cada um. Mas por causa dessa situação aqui, onde tem uma setinha delas duas apontando para cima, eu quero dizer o quê? Que elas são filhas de conta. São filhas da conta. E quando elas são filhas da conta, acontece o quê? Elas recebem, por causa da herança, elas recebem essa carga. Exato. Elas recebem tanto métodos e atributos. Agora eu pergunto para vocês, eu preciso refazer nas classes filhas, tá? Sabendo que é uma herança. Eu preciso colocar todas as informações, repetir tudo que tem em conta, dentro de conta poupança e investimento. Eu preciso refazer todo um gráfico adicionando as mesmas informações que eu tenho na classe pai dentro das classes filhas? Não, exatamente, o Paulo disse isso. Não. Por quê? Porque está implícito que a setinha de herança fala para mim, por meio do gráfico, que as classes filhas recebem aquilo ali intrinsecamente. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso repetir a informação. Eu só preciso dizer o quê? Qual é o método ou atributo que eu vou adicionar, né? Que é inerente à classe, à subclasse, ou o comportamento que vai mudar quando vier lá do pai para o filho. Então, se aqui em conta poupança e conta investimento, certo? Ele só está mostrando para mim um método, e é o mesmo método que está aqui em cima da classe conta, graficamente está me dizendo o quê? Que quando vai para as classes filhas, esse bendito método muda de comportamento. Então a tarifa que é cobrada dentro de uma conta poupança é diferente da tarifa que é cobrada em conta na classe pai. E na de investimento, idem, né? A tarifa de manutenção da conta de investimento é diferente da de poupança, que é diferente da classe conta pai, né? Da classe pai, que é a conta. Então, quando eu tenho um gráfico de classes, né? Cara, eu tenho informação suficiente aqui para desenvolver já 3 classes e reaproveitar até na diagramação as informações que estão, né, nas entidades mais as entidades ascendentes, né, as superclasses. Então, não só reaproveito o código lá na minha programação, como na diagramação, a representação gráfica já me ajuda também a diminuir o meu trabalho. Beleza? Eu acho que até me estendi demais aqui, mas é isso que a herança faz, né, para nossas classes, que até inclusive na diagramação, né,
faz toda a diferença essa setinha que você está usando, né? Porque existem outros tipos de seta também que vão ser utilizadas, tá? E a gente vai falar ainda quando chegar lá de fato no diagrama de classe, beleza? Então vamos aqui para baixo. Estamos quase terminando, tá? Tá quase ainda. Tenho aqui quantos slides ainda? 13. Tenho 13, tenho 10 minutos. Não, se quiser criar um novo objeto. Exatamente. Se eu quiser criar uma conta. Porque assim, a conta, ela é uma classe genérica, né? Tem uma outra forma de você analisar. Tem duas formas de você analisar uma situação, fazer uma análise orientada a objetos. Tá? A primeira é a visão de abstração. Então você vê numa visão top-down, né? Desculpe, abstração não, perdão. Especificação. Quando é uma visão top-down, quando você pensa nas classes mais genéricas e vai descendo, afunilando o conhecimento das classes filhas ou de outras classes, né, que vão compor o seu sistema, olhando de cima para baixo. E tem essa de especificação. E tem a visão de generalização, que é o bottom-up, né? Que é a visão das classes mais abaixo, em direção às classes, que são as mais específicas, em direção das classes mais genéricas, né? Então são duas formas de você analisar aí, abstrair, né? A forma de desenvolver, né? De analisar uma temática para você desenvolver as classes, beleza? Então vamos lá. Polimorfismo. Então a palavra polimorfismo, como eu já falei, vem do grego. Falei grego naquela hora? Vem do grego muitas formas. Então a partir do momento que uma classe herda atributos e métodos, né, por meio de uma herança simples ou de uma herança múltipla, ainda tem esse detalhe, né? Para quem já programa orientado a objetos usando a ferramenta, a linguagem de programação Java, né, não está propriamente acostumado a realizar herança múltipla, tá? Agora, quem programa orientado a objetos usando C, Python e outras linguagens aí de mercado, né, eles têm a característica de poder desenvolver utilizando herança múltipla, ou seja, quando uma subclasse ou classe filha possui mais de um pai, mais de uma classe pai, né? Ou seja, ela herda característica de duas classes diferentes ou mais classes diferentes ao mesmo tempo. No nosso bom e velho Java, né? Em Java, você não tem herança múltipla. Porém, contudo, todavia, você pode emular a situação de herança múltipla fazendo a implementação de interfaces. Então, herança mesmo, usando o Java, por exemplo, né, você só pode herdar uma subclasse, né? Só pode herdar de um pai. Ele pode ter múltiplos filhos, mas uma subclasse só pode ter um pai. Agora, interfaces, ele pode implementar N interfaces. E aí, o Java não perde nessa questão aí de não implementar herança múltipla, porque ele já tem o mecanismo das implementações de N interfaces. Massa. Da classe base, ela tem o poder de alterar o comportamento de cada um dos procedimentos. Então, é isso aí mesmo que eu já tinha mencionado. Polimorfismo é a capacidade de alterar o comportamento de um método, né, que vem do pai para o filho, para se adequar à realidade na qual a classe filho está inserida, né? Porque se eu tenho uma classe pai, ela está em um determinado contexto. A classe filha, né, seria outro, pode ter um comportamento diferente. E a visibilidade, que é outro conceito fundamental, né, entre classes, diz respeito ao que uma classe pode visualizar da outra, o que uma classe pode ter acesso da outra. E como princípio, nós devemos garantir que o capsulamento, ou seja, aqueles atributos que estão privados, ou seja, que estão acessíveis apenas a métodos especiais, né, estejam apenas disponíveis para os acessos especiais, de métodos especiais, ou por outros métodos de dentro da própria classe,
né? Ainda tem essa situação aí. E, um método pode reutilizar outro comportamento dentro da classe, mesmo ele sendo privado, tá bom? Então, vamos para frente aqui atrás, hein, gente. Então, quase terminando aí, concluindo nossa brincadeira, né? O conceito de encapsulamento permeia a construção de classes independentes umas das outras e facilita o desenvolvimento e manutenção, né, de softwares, né? Alterações e melhorias de uma classe. A herança e o polimorfismo permitem, né, e facilitam a reutilização de código, né, úteis nas fases de implementação e de manutenção também. E assim sendo, né, podemos dizer que o modelo orientado a objetos proporciona modularidade, né? Você pode construir objetos, entidades como módulos, né? Que traz, né, essa modularidade traz benefícios, né, para o desenvolvedor, que é a reusabilidade, né, que é quando o software pode aproveitar funções ao invés de reescrever, né, daqueles que já existem, e a extensibilidade, né, que quando novos componentes podem ser desenvolvidos a partir daqueles que já existem, sem afetar o comportamento do componente de origem, ou seja, classe pai, tá bom? Então, meus amigos, é isso que eu tenho para apresentar hoje para vocês, né? Gostaria até de perguntar se vocês estão compreendendo, né, a mensagem da aula de hoje, porque eu falei muito acelerado, né? Eu parei para perguntar pouco, mas eu preciso que vocês, né, me dêem o feedback se está tudo bem, né, se vocês já estão dominando os conceitos. Algumas coisinhas, né, já que acredito que tem um tempo que vocês não veem essa matéria, né, os conceitos mais básicos, mas se preocupe não que isso aí volta aí no sangue, com certeza, tá? Então, para eu dar a presença de vocês, eu gostaria que vocês não saíssem ainda e escrevessem seus nomes aí no chat, tá? Para que eu possa copiar e colar, tá? Para posteriormente dar a presença de cada um, tá certo? Coloquei o nomezinho que eu vou e quiser sair, não tiver dúvida, show de bola. Pode ir que eu vou deixar no sistema hoje uma atividade para vocês, tá certo? Valeu, Paulo. Acho que quem saiu foi o Felipe. Eu vou até lembrar do nome dele aqui para poder anotar também. Viu? Quem for deixando o nome, beleza, pode sair. A gente se vê na próxima aula. Vai ter nova atividade essa semana. E, por favor, quem não fez, envie a atividade da semana passada. Oi, Felipe. Escreve aí seu nome no chat, que é como eu vou copiar e colar para poder fazer a chamada depois, viu? Sim, a atividade da semana passada encerra meia-noite, 5 minutos para meia-noite de hoje, tá? Beleza? Então é isso, meus amigos. Eu vou fechar aqui a gravação, tá? Vou disponibilizar também a gravação para vocês poderem assistir assim que vocês quiserem, tá? E para os outros que perderem também,